Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e a nossa convidada de hoje é Gabriela Dias. Ela é psicóloga e pós-graduada em análise do comportamento infantil. Seja bem-vinda ao programa Entrevista, Gabriela. Muito obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui. O tema da nossa conversa é como podemos cuidar da nossa mente, que pode ser o nosso cuidado com o templo do Espírito Santo. Gabriela, quais são os cuidados básicos que todos devemos ter com a nossa saúde mental no dia a dia? Hoje é um tema muito falado, principalmente nas redes sociais. O que a gente faz para ter saúde mental? Um dos primeiros pontos, e que eu gosto de fazer bastante essa analogia também, é a gente pensar, né? Quando a gente está com uma cárie, a gente vai ao dentista. Quando a gente sente a dor de dente, a gente vai ao dentista. Quando a gente sente uma dor no corpo, a gente vai até o hospital para entender e descobrir por que a gente está sentindo aquela dor. E como que a gente identifica que a gente tem alguma questão de saúde mental? Muitas pessoas não conseguem ver os sinais e elas não conseguem como buscar e interpretar quais são os sinais de que a gente não está tendo uma saúde mental que esteja ali saudável, né? E um dos primeiros pontos, assim, como que a gente faz para cuidar da nossa saúde mental? Eu gosto de pensar muito no sentido da gente entender quais são esses sinais, antes da gente pensar em como, então, cuidar dessa saúde. E tem 3 pontos de dificuldades que eu gosto de elencar com os pacientes, né? Então, esses pontos são dificuldades em aspectos emocionais, dificuldades em aspectos comportamentais e dificuldades cognitivas. Então, o que seria isso? Se eu sou uma pessoa que eu estou tendo dificuldades emocionais, isso significa que essas dificuldades emocionais estão ligadas a traumas emocionais. Quando eu choro muito fácil por tudo, dificuldades em lidar com pessoas, quando eu tenho uma crise no meu casamento, uma crise em meus relacionamentos interpessoais também, dificuldade em dividir, né, as coisas com o outro, dificuldade também em decidir a minha carreira, sensibilidades, muita irritabilidade, a gente chama isso de dificuldades emocionais. Então, quando eu chego num ponto que eu não consigo realizar o que eu preciso realizar, porque eu me deparo, por exemplo, com uma situação de infância. Então, por exemplo, eu não consigo falar em público porque certa vez eu fui ridicularizada, seja pela mãe, pelo pai. São sinais que a gente vai percebendo que, poxa vida, nessas questões eu paraliso. Então, eu vou precisar me ater a esses sinais para entender que eu preciso cuidar da minha saúde mental. Outras dificuldades que eu também citei aqui, eu quero trazer alguns exemplos, são dificuldades comportamentais. Então, por exemplo, explosões de raiva, timidez, medo de falar em público, compulsão por comida, álcool, fobias, todas essas características comportamentais são sinais também que precisam ser revistos e que eu preciso pensar, poxa vida, eu preciso de uma ajuda aqui, preciso cuidar da minha saúde mental nesse sentido, porque já tem ultrapassado os limites e está indo para o meu comportamento, tá? E dificuldades cognitivas, né? Então, por exemplo, ansiedade, pensamento depressivo ou de morte, sensação de estar sendo perseguido, né? Todas essas características, elas precisam também ser vistas como sinais para que a gente esteja atento para cuidar da nossa saúde mental, tá bom? O que mais pode ajudar aí a gente a cuidar da saúde mental, né? Eu gosto muito dessa técnica que é escrever um diário. Quando a gente escreve, a gente consegue organizar os pensamentos, estar mais consciente do que nós pensamos, de como nós agimos com o outro, consigo mesmo. Então, quando a gente escreve, a gente está mais consciente. Então, é algo que a gente pode fazer também para ir sondando e para ir cuidando da nossa saúde mental. E outra técnica que eu também gosto muito é sobre se perguntar sobre si mesmo. Então, o que eu tenho feito até aqui que tem me trazido até este lugar? São perguntas que a gente pode ir fazendo para tomar conta de nós mesmos. Por que eu
choro em determinada situação? Por que que eu ajo dessa forma em determinada situação? São cuidados que a gente pode ir tendo, né? Ler livros também sobre ajuda bastante. Mas para mim, o primeiro passo para você cuidar da sua saúde mental é verificar essas dificuldades que você tem e procurar ajuda psicológica. Como a saúde mental e a saúde física estão interligadas? Existe uma influência mútua entre esses dois aspectos? Sim, existem, né? Se eu não estou bem emocionalmente, né, isso afeta a minha saúde física. E se o meu físico também não está bem, isso vai afetar a minha saúde mental. Então, um exemplo bem que a gente escuta bastante, né, em relação a níveis de ansiedade. Então, por exemplo, toda vez que eu vou me apresentar em público ou toda vez que eu vou fazer prova da faculdade, eu tenho alterações no meu funcionamento fisiológico e isso me causa muito mal. Então, eu tenho suadeira, eu tenho vontade de ir no banheiro. Então, são alterações que acontecem no físico por uma questão emocional e que isso pode ser visto, né? Eu posso estar cuidando disso. Outras coisas também que podem influenciar bastante, como eu falei, né? O físico também interfere no meu emocional. Então, eu conheço uma pessoa, é da minha família essa pessoa, né? Ela tem artrite reumatoide. É uma doença crônica que afeta as articulações do corpo. E essa pessoa, eu fiz uma breve pesquisa sobre o que era artrite reumatoide, como que se iniciava isso, né? E há algumas pesquisas que dizem que a artrite ela pode começar por danos físicos, né? Ou por traumas emocionais não tratados. Isso é um exemplo claro também de como que as nossas emoções, se não tratadas, se os nossos traumas, quando não tratados, eles podem influenciar na nossa saúde física, né? Outros exemplos de doenças crônicas que começaram por traumas fisiológicos, se eu não faço um acompanhamento com um psicólogo, porque assim, quando você tem uma doença crônica, é uma doença que vai viver com você para o resto da sua vida. Só que se isso iniciou com trauma fisiológico e eu não trago para um cuidado, isso pode me gerar danos mentais. Então, eu posso, sim, ter um início de depressão, de ansiedade, é um estresse que eu passo com aquela doença. Então, isso pode me gerar também questões emocionais gravíssimas que vão precisar ser cuidadas. Então, ambos estão correlacionados, né? Ambos precisam ser tratados. Como a nossa saúde mental pode glorificar a Deus? Olha, essa é uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que eu já tinha pensado assim, em alguns aspectos, né? Como glorificar a Deus, como adorar a Deus. Eu nunca tinha pensado nessa pergunta em específico. Quando você me encaminhou um roteiro, que eu li essa pergunta, eu parei para refletir e eu acredito que a gente pode começar com uma premissa, que seria: se nós estivéssemos alinhados, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, nós saberemos glorificar a Deus. Por exemplo, Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele também disse: buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Isso não são técnicas, né? Poderiam ser, mas são questões que Jesus vai levantando e vai colocando, que vai te direcionando, né? Quando eu coloco o Senhor acima de todas as coisas na minha vida, na minha saúde mental, é assim que eu vou glorificando a Ele, porque eu vou entendendo e reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Que Ele é o Senhor da minha saúde mental. E, para mim, assim, na minha opinião, eu vejo e percebo que para glorificar a Deus, eu primeiro preciso reconhecer Ele neste lugar como Senhor e Salvador da minha vida, como aquele que vai me socorrer em momentos difíceis. Então, se eu identifico um gatilho que me deixa muito frustrado, né, ou muito triste, o que eu vou fazer com isso? Eu vou levar isso para o Senhor. Eu vou orar isso para o Senhor, porque eu estou reconhecendo que é Ele quem cuida dessa área da minha vida. E o Senhor vai me dar estratégias, assim como Ele já deu na Sua palavra. Então, isso é glorificar a Deus, é reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, até na nossa saúde mental.
Quais são algumas estratégias eficazes que as pessoas podem usar para lidar com o estresse e a ansiedade no cotidiano? Certo, né? Quando você fala o estresse e a ansiedade, não diz respeito propriamente a questões que levam a uma psicopatologia, né? É mais um modo de funcionamento. Eu acredito que todos devem apresentar esses sintomas, né, de estresse, de ansiedade por questões corriqueiras do dia a dia, seja um estresse no trabalho, por conta de questões de prazo que você precisa entregar, isso gera um estresse, gera ansiedade também. E o que eu vejo nessas situações, né? Vocês, nós, no geral, precisamos estar, tá? Primeiramente, atento a esses gatilhos. Então, o que me deixa ansioso? O que me deixa estressado? Eu sei quais são esses gatilhos. É importante a gente pensar sobre isso, sobre esses gatilhos, porque muitas vezes a gente só vai vivendo a ansiedade e o estresse e a gente não dá conta que a gente está permeado e a gente está no meio dos gatilhos. Então, eu já vi muitas pessoas falando, inclusive até pacientes também, que os seus gatilhos para ansiedade é o Instagram. Principalmente os adolescentes, eles trazem bastante isso nas sessões. Né? Então, eu vi um perfil de uma pessoa que, poxa, eu queria ser essa pessoa, né? E isso traz ansiedade para essa pessoa de não conseguir corresponder a essas expectativas dela mesma, ou questões que ela impõe para ela mesma. E a pessoa acaba se frustrando, né? E tendo bastante questões ali que ligam bastante a estresse, a ansiedade. Então é importante a gente estar atento aos gatilhos. E aí identificar se esses gatilhos eles são passíveis de mudança ou de exposição. O que pode ser passível de mudança nesse exemplo que eu dei? Poxa, se eu sei que o Instagram, se eu ficar por muito tempo ali, certamente ele vai ser um gatilho para mim de ansiedade, de sofrer à toa, então por que eu não retiro? Se eu fico ali por dia 5 horas no Instagram, por que eu não começo retirando ali 1 hora, depois retiro 2 e assim eu vou gradativamente? Porque eu entendo que esse gatilho me faz mal. Então, eu posso ir reduzindo isso, né? A gente tem uma outra técnica também que se chama exposição. Então, se eu percebo que eu tenho medo, por exemplo, de falar em público, e isso, sim, para mim é passível de estresse e ansiedade, por que eu não vou me expondo isso aos poucos, né? Por que na hora ali de apresentar algo do trabalho, eu antes ensaio em casa 3 vezes, me exponho a isso, peço para o meu marido, para o meu noivo ou para os meus familiares assistirem também. Então, eu estou me expondo a essa situação. De modo gradativo, eu estou me expondo. E é algo que pode te ajudar também a trabalhar essa questão do estresse, tá? E da ansiedade. Como a fé e a espiritualidade podem influenciar a saúde mental de uma pessoa? Existem maneiras específicas de integrar esses aspectos na prática clínica? Então, né? Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, eu não vou pregar a Bíblia no consultório, né? Isso não se pode, né? Isso vai contra o nosso código de ética, porque cada paciente tem a sua crença, cada paciente tem aí a sua fé. Então eu não posso impor nada para esse paciente, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que entender que nós somos seres integrais, nós também cremos, cada um tem a sua fé, seja acreditar em Deus ou não, tá? E a gente precisa estar atento a isso. O que eu vejo em relação à fé? A fé, ela pode trazer crenças que existem fora do repertório de vida do paciente e que essas crenças vão ser importantíssimas para que ele mude de hábito. Então, um exemplo muito bom que eu gosto bastante, e tem pesquisas até que falam sobre isso, de pessoas que estavam ali no mundo das drogas, né? E aí veio um programa que falasse sobre Jesus, algo nesse sentido, e essa fé foi o suficiente para que eles mudassem o hábito deles, para que eles saíssem desse hábito alcoólico ou de outras drogas também, né? E olha só como a fé dessa pessoa foi tão importante para que tirasse ela desse vício, para que envolvesse ela em outros hábitos que são hábitos saudáveis. Então eu vejo que a fé
e que a espiritualidade de uma pessoa pode trazer benefícios para ela, para que ela mude de vida. E se fosse uma pessoa que estivesse ali, por exemplo, há um bom tempo, tendo análise, fazendo psicoterapia, e não pudesse mudar tanto quanto a fé, eu vejo que a fé e a espiritualidade estão relacionadas, tá? Nesse sentido, com a capacidade que elas têm de mudar os hábitos de uma pessoa que já vem de um repertório de vida que não é legal, que não é tão saudável. E aí, quando essa pessoa tem um encontro com essa fé, ela simplesmente consegue algo por simplesmente acreditar em algo. Então, eu acredito que esteja relacionado dessa forma. Quais dicas você daria para quem está em crise, seja de ansiedade ou relacionada à saúde mental? Certo. Se essa pessoa ela está se encontrando em situações onde ela tem crises de ansiedade, palpitação no coração, falta de ar, a primeira coisa que eu aconselho é que essa pessoa procure ajuda profissional. Então, ir em busca de um profissional que tenha as técnicas bem estabelecidas de como trabalhar essas questões, de identificar os gatilhos, e de como essa pessoa pode fazer nessas crises para lidar com isso. Se também é preciso que essa pessoa entre com medicação para ajudar a controlar essa ansiedade, tá? Então, primeiro de tudo, procure um profissional. Fale para o profissional quais são os sintomas que você tem sentido. Busque, junto com esse profissional, identificar esses gatilhos e, primeiramente, trabalhar isso com esse profissional. E, se isso não for o suficiente, buscar a ajuda de um psiquiatra para que você seja devidamente medicado, tá bom? Então, sempre fique atento aos sinais. Se você já está numa situação de crise, procure ajuda. Você tem algum versículo ou palavra que queira deixar para os nossos ouvintes? Sim, eu tenho sim. Está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, onde diz assim, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Né? Então, eu deixo esse versículo porque foi bastante o tema que a gente conversou. Hoje a gente falou um pouquinho da ansiedade, do estresse, dessas questões do dia a dia que acabam influenciando muitas vezes o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo também, o funcionamento do nosso corpo. E quando a gente lança essas coisas sobre Jesus, quando a gente coloca sobre ele, que tem nos levado a ter pensamentos disfuncionais, a palavra de Deus garante que ele vai vir com a paz dele e que essa paz excede todo o entendimento. Então, ter uma atitude não passiva, mas uma atitude diante de Deus, onde se reconhece o poder dele, onde a gente possa entregar a ele as nossas aflições e entender que ele virá com o socorro, que ele nos ajudará, colocará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Ele vai guardar os nossos pensamentos. Então, eu deixo esse versículo e eu espero que vocês sejam abençoados por ele. No programa Entrevista de hoje, conversamos com a psicóloga Gabriela Dias. Muito obrigada pela sua participação no programa Entrevista e até uma próxima oportunidade. Até. Se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos, Luan Teixeira e Thiago Lisa. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.